Então tá, vamos lá. Eu soube aqui pelo Jonathan que semana passada o reverendo Éder deu o texto de 1 Timóteo, né? Capítulo 1. É isso mesmo? Tem alguém aí para confirmar? Foi o 1 Oi? Timóteo. Oi? Foi o 1 Timóteo. Então tá, joia. E foi capítulo 1 já que foi dado, né? Foi o capítulo 1. Tá. Então vou fazer uma recordação muito breve aqui do capítulo 1 e da carta como um todo. Pela reconstituição dos dados do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão de que quando Paulo escreveu essa carta, ele já tinha saído da prisão em Roma. Ele foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, onde passou 2 anos. Aí depois apelou para César, foi levado de navio para Roma, onde passou mais 2 anos, e aí saiu de Roma. Possivelmente antes do incêndio de Roma causado por Nero, quando Nero joga a culpa nos cristãos, então ele deve ter escapado aí antes do ano 64 a.C. E aí, então, ele tinha dito que tinha planos de ir para a Espanha, deve ter ido, segundo algumas tradições, e depois disso a gente sabe que ele passou por alguns lugares. E a gente sabe, por exemplo, que ele deixou Tito na ilha de Creta e que ele deixou Timóteo na cidade de Éfeso. Éfeso, uma igreja que Paulo já tinha plantado ao longo da sua terceira viagem missionária, né? Então, ele fala aqui que tinha rogado a Timóteo que permanecesse em Éfeso para que a doutrina correta fosse ensinada. Ele dá algumas pistas sobre qual era o erro da falsa doutrina ensinada lá em Éfeso, no versículo 8, sobre a lei, né, como se alguém estivesse dizendo que a lei não era boa e outras coisas mais. E aí, então, ele se mostra grato a Deus pelo ministério de ensinar a lei, como um pregador apostólico, e ele encarrega Timóteo de fazer a mesma coisa e de ensinar com boa consciência. Aí, então, ele vai para o capítulo 2. No capítulo 2, ele diz assim: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E essa palavrinha todos aqui, ela é bem importante, porque algumas pessoas que não compartilham a nossa visão soteriológica. Soteriologia é a doutrina da salvação. E alguns acreditam que é o pecador quem escolhe Deus. Nós cremos que é Deus quem escolhe o pecador. E aqueles que discordam de nós vão usar esse versículo aqui, ó. É dito aqui, no verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tomado isoladamente, esse versículo parece, logicamente parece, ninguém pode negar isso, ele parece sugerir que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí, então, aqueles que têm uma soteriologia diferente da nossa vão dizer, tá vendo? Deus quer que todos sejam salvos. Ele mandou Jesus para morrer por todos. E aí aceita quem quer e vai ser salvo quem quiser. E aí, então, Deus queria que todo mundo fosse, mas como não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que é salvo. E essa soteriologia não é respaldada por este versículo, em nossa opinião, exatamente por causa do significado da palavra todos. Então, veja, quando Paulo está falando no início do versículo, ele diz quem são todos os homens. Ele diz assim, eu quero que vocês orem e intercedam com ações de graça em favor de todos. Todos quem? Dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, é para orar por todo tipo de gente. Inclusive pelo rei, por quem está investido de autoridade, porque quando o rei vai bem e quando o rei se converte, a gente tem vida mansa e tranquila. A gente pode viver com piedade e respeito. Então é bom orar a Deus, né? Porque Deus deseja que todo tipo de gente, todos os homens, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, então, ele segue falando sobre Cristo como o único mediador e que se deu em resgate por
todos, né? Por todo tipo de gente. Nós sabemos que Jesus Cristo não se deu em resgate por todos os pecadores, porque se ele tivesse morrido por todos os pecadores e algum pecador por quem ele morreu fosse para o inferno, Deus estaria cobrando o pecado desse pecador duas vezes. Primeiro dele, ao mandá-lo para o inferno, e depois de Jesus, ao mandá-lo para a cruz. E como nós temos aqui um fiscal da Receita aqui, que entende de imposto, sabe de um negócio chamado bitributação, né? E de um pagamento duplo. Não pode cobrar de um e depois cobrar do outro a mesma coisa. Então, se eu paguei o imposto do prédio para o município, eu não posso pagar depois para o Estado. Se cobrou do fiador, não pode cobrar do devedor principal. Se cobrou meu pecado de Jesus Cristo na cruz, não pode me mandar mais para o inferno. Então, se Jesus se entregou por mim, eu estou salvo. Deus não vai cobrar de mim mais, porque ele cobrou o que eu devia de Jesus. Então, essa é a importância aqui desta primeira passagem. Eu peguei hoje um texto bem complicadinho, né? Com duas questões aqui, assim, mais enjoadas, vamos dizer. A primeira delas é essa parte inicial aqui. Será que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento? Será que Jesus se deu em resgate por todos? E a nossa explicação é não, evidentemente não. Tá certo? Primeiro porque o próprio contexto já fala quem são esses todos, é todo tipo de ser humano, tá certo? E também por causa de todas as inferências teológicas decorrentes dessa conclusão de que Jesus teria se entregado por todo mundo. Desta primeira parte até o versículo 7 aqui, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender? Paulo está dizendo, então, gente, aí em Éfeso, quando vocês estiverem seguindo Timóteo, você, Timóteo, que vai ser pastor da igreja de Éfeso, porque eu te deixei aí para combater as heresias, porque eu te deixei aí para conversar com esse povo que estava pensando coisas erradas a respeito da lei. Eu estou dizendo a você, bota esse povo para orar. Orem por todas as pessoas, todo tipo de gente, pelos reis, para a gente viver uma vida boa. Prega, temos um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, e eu fui designado para isso. Até aqui, versículo 7, alguma dificuldade, alguma questão? Então, vou seguir. Pastor Márcio, Sim, senhora. fala para mim novamente sobre o versículo 6, que diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Certo. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Certo. O todos aqui, minha irmã, ele é explicado nos versículos iniciais aqui do capítulo, né? Se deu em resgate por todos. O que é todos, né? Então, deixa eu usar um exemplo aqui. Vamos usar um exemplo bem atual. Caiu uma barragem na montanha de São Sebastião sobre 44 casas. Todos morreram. Aí, então, a pergunta é, a dona Mariana morreu? E a resposta é não. Por quê? Porque ela não estava dentro das 44 casas lá em São Sebastião, ela estava aqui em Goiânia. Então, eu preciso saber de quem que a palavra todos está falando. Se eu digo, por exemplo, um ônibus capotou na estrada de Caldas Novas para Goiânia, todos morreram. A pergunta é, eu morri? Não. Por quê? Porque eu não estava dentro do ônibus. Então, esse todos que Paulo está falando aqui é um todos sobre quem? Todo tipo de homem. Reis, pessoas que estão investidas de autoridade e os plebeus, os normais, né, vamos chamar assim. E Paulo quer que se ore por eles também. Por quê? Porque Deus quer que todo tipo de homem seja salvo, ok? Como é que a gente sabe que Deus não quer a salvação de todo mundo? Porque o nosso Deus não é um Deus frustrado. Ele não fica olhando lá e dizendo assim, eu queria tanto que você se arrependesse, mas fazer o quê, né? Não, ninguém se arrepende sozinho. É o Espírito Santo quem chama essa pessoa. E quando o Espírito Santo chama, o seu chamado é irresistível, como nós já chegamos a ver, inclusive, na classe de escola dominical da Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, quando Jesus vem morrer por alguém, ele dá a sua vida pelas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele lhes dá a vida eterna. Se a ovelha se não ouviu a voz, é porque não é ovelha. E então não vai ter a vida eterna. Jesus não diz assim, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e possibilito que, se elas quiserem, elas tenham a vida eterna. Não. Ele já veio para dar a vida especificamente pelas ovelhas que foram escolhidas antes da fundação do mundo em Deus o Pai.
Então, quando a gente lê aqui nesse versículo, isoladamente, fora, né, do contexto, que Jesus se entregou por todos, a gente precisa lembrar que é a Bíblia que vai interpretar a Bíblia toda. Não há respaldo na Bíblia como um todo para dizer que Jesus morreu por todos. Por que não há respaldo para isso? Porque se Jesus de fato foi crucificado, e lá na cruz, quando ele falou, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava pagando e ele estava sofrendo por Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes foi para o inferno, e a gente sabe que ele está no inferno, porque a Bíblia diz que ele está no inferno. Então, Jesus sofreu à toa por Judas Iscariotes. Mas o meu Jesus não sofre à toa, o meu Jesus não faz nada frustrado, ele não tem nenhuma possibilidade de falhar. Ele, como diz Isaías, ele viu o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito, né? Ele não fracassou. Então, quando eu somo todas essas coisas, primeiro, o contexto, quem é todos? Todo tipo de homem. Segundo, a mensagem bíblica como um todo. Jesus não pode ter morrido por todas as pessoas, porque senão todas as pessoas seriam salvas. E aí, então, eu interpreto o versículo 6 da mesma maneira. Se ele se deu em resgate por todos, é todo tipo de gente. Ele não pode ter se entregado em resgate por todos os pecadores do mundo inteiro, porque, caso contrário, a sua morte teria sido um grande fracasso. A porcentagem de pecadores que rejeita Jesus é muito alta, e Jesus não falharia, né? Não falharia por nenhum sequer. Então, a resposta para esse contexto todo, ela vem de duas coisas. A primeira, do exame de todo o capítulo. Existe uma expressão ali qualificando quem são todos, no início do capítulo 2. E segundo, de uma abordagem bíblica global e sistemática, onde a gente examina as conclusões de se admitir que Jesus teria morrido por todas as pessoas. Não sei se respondi, posso responder mais, posso explicar mais, se for o caso. Obrigada. Então tá jóia. Bom, vamos lá. Quero, porém, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Parece, pela Bíblia, que as pessoas tinham um costume de orar levantando a mão. A gente não sabe se era levantando a mão assim, se era levantando a mão assim, se era levantando assim, se era fazendo... A gente não sabe que jeito que era. E, no entanto, tem vários versículos nos Salmos que falam, né, de erguer as mãos para o santuário e outras passagens mais. Então, quando Paulo está agora falando sobre oração, né, ele estava dizendo, esse pessoal aí que fica brigando por causa de lei e tudo mais e tal, bora orar. Vamos orar pelo rei, vamos orar por todo tipo de ser humano, porque está na hora de pregar e dar esse testemunho de que Jesus morreu por todo tipo de gente. Quero que vocês levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, ele está mencionando de passagem a postura praticada naquela época, não obrigando você ou eu a orarmos necessariamente com as mãos levantadas, nem com os olhos fechados. Não é pecado orar de olho aberto, tá bom? Então, é importante dizer isso, né? A gente costuma fechar o olho porque nos ajuda na concentração, mas não há dificuldade nenhuma em orar de olho aberto, né? E de mãos levantadas era o costume daquela época, mas também não é obrigatório no dia de hoje. Mas, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Parece que Paulo está combatendo aqui dois problemas. Um de homens que estavam brigando por posição e outro de mulheres que estavam envaidecidas. Como era a vaidade naquela época? Era um problema sério. Quando você vai ao texto de Pedro, você descobre que as mulheres costumavam se enfeitar com ouro no cabelo. E por que isso? Porque a beleza naquela época era muito importante, era uma questão de sobrevivência. A mulher tinha pouquíssimos direitos naquela sociedade, e Pedro vai tratar disso no capítulo 3 da sua primeira carta, e do jeito como a gente conhece hoje, né, a sociedade da época, a gente sabe que tem relatos de um homem que se divorciou da sua esposa porque ela tomou uma taça de vinho. Ele se divorciou dela porque ela assistiu uma corrida.
E aí, então, havia um desespero, porque era muito fácil um homem se desfazer do seu compromisso com uma mulher, e o desespero dela fazia com que ela estivesse numa busca constante por estar fisicamente atraente e bela. Não é problema cuidar do corpo, não é problema se enfeitar, mas é problema quando isso se torna, né, algo exagerado ou um fim em si mesmo. E aqui, então, Paulo está falando a respeito disso, né? Não é problema você colocar um brinco de ouro, não é problema você usar um colar de pérolas aqui, né? Mas a atitude geral delas era de vaidade em vez de boas obras, como mulheres que professam ser piedosas. A culpa não está no ouro, a culpa não está na pérola, né? Mas a culpa estava na atitude que ele está condenando aqui, certo? Agora, a parte mais difícil do capítulo de ensinar, ou melhor, a parte mais difícil do capítulo de engolir, de ensinar, talvez não, seja a que vem aqui a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Para os valores que são praticados em nossos dias, quando se fala muito de empoderamento feminino, de feminismo, de igualdade entre os sexos e outras coisas mais, isso aqui dá um arrepio tremendo, né? Mas não tem outro jeito de entender, no meu modo de interpretar a Escritura, e penso que eu estou correto nisso, com a tradição reformada, além do que Paulo está colocando aqui. O que acontecia? Bom, os homens que estavam orando, Paulo fala no versículo 8, estavam com ira uns com os outros. As mulheres estavam disputando ali a feira de vaidades. E havia outras, inclusive, que estavam disputando autoridade com os homens dentro da igreja, disputando funções de ensino. E Paulo está ensinando a Timóteo, não é para deixar. E por que não é para deixar? Bom, Paulo vai apelar aqui ao argumento lá da criação. E ele vai buscar lá atrás a queda do homem para fundamentar isso. Quando Deus criou o homem no jardim, foi Adão que ele deu a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o curioso é que quem devia explicar para a esposa qual era a árvore que podia comer era o próprio Adão. Então, desde o começo, o porta-voz do ensinamento de Deus foi o homem. Então, Deus fala com Adão, você pode comer de todas as árvores, mas daquela não. E então ele cria a mulher, depois que Adão dá nome em todos os seres, e então é o homem quem deve se comunicar com a mulher para explicar o que deveria ser feito. Quando Satanás vem tentar o primeiro casal, Satanás se aproxima em primeiro lugar da mulher. E isso tem uma explicação muito clara. A mulher ouviu de Adão, Adão ouviu de Deus. Então Satanás vai primeiro conversar com a mulher. E ali, então, Eva é enganada nas palavras do apóstolo Paulo e cai em transgressão primeiro, embora o homem logo em seguida caia também. E Paulo, então, vai retomar esse argumento dizendo assim, ó, desde o princípio da criação, o porta-voz de Deus, aquele que foi formado primeiro, foi o Adão. Depois é que veio a Eva. E na hora da queda, quem caiu primeiro foi a Eva. E depois, quem caiu foi o Adão. Ele vai buscar isso como um mandamento criacional, para dizer assim, existe uma questão de papéis, não é uma questão de valor. E isso aqui precisa ficar muito claro. Porque se a gente falar que homem vale mais do que mulher, a gente errou a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, ambos são a coroa da criação, tanto o homem quanto a mulher. Um não é melhor do que o outro, um não é mais digno do que o outro, mas um tem papéis diferentes do outro. E aí, então, este papel de ser o porta-voz da revelação de Deus ali, na criação, foi do homem.
E aí, então, ao longo de toda a Escritura, embora ocasionalmente, e bem ocasionalmente, como parece ser o caso de Débora, parece ser o caso de Priscila, mas são poucos os exemplos, você tem algumas mulheres com alguma função de ensino. Mas, em particular, o que se refere ao ensino ordenado, o ensino autoritativo, você só tem homens nas Escrituras. Você não tem um profeta mulher no Antigo Testamento, né? Você não tem uma mulher autora de nenhum dos livros bíblicos, e você não tem a previsão para mulheres em ofícios ordenados no capítulo 3 de 1 Timóteo, que é o que Paulo vai falar daqui a pouquinho. Ele vai falar a respeito do apto para ensinar, não é? Veja, esse vai ser um ponto bem necessário aqui para o presbítero, né? Então, apto para ensinar, diz no finalzinho do versículo 2, e Paulo está dizendo que não permite que a mulher ensine no finalzinho do capítulo 2. E o presbítero, né, o episcopos, o bispo, e o diácono, conforme vai ser chamado mais à frente aqui no versículo 8, são ambos homens. E é claro que o que eu estou falando aqui está em profunda discussão nos arraiais evangélicos dos nossos dias. Então, a abordagem que eu estou apresentando a você é uma abordagem chamada de complementarista, que significa o quê? Que Deus fez homem e mulher diferentes em papéis, e que ele deu o mesmo valor a ambos, mas ele deu missões diferentes a ambos. E eles se complementam com papéis diferentes. Baseado em valores que não são bíblicos, em meu entendimento, muitos atualmente têm sugerido uma abordagem diferente, que é conhecida como abordagem igualitarista, que é a abordagem que propõe que para que eles sejam iguais em valor, eles têm que ser iguais em papel. É a ideia de que o relegar da mulher a uma função inferior é resultado de uma cultura deturpada do Antigo Testamento, e que Cristo colocou as coisas no lugar no Novo Testamento, e é por isso que Paulo diria que em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, e isso então colocaria as mulheres na mesma função de ensino. Isso é extremamente comum nos dias de hoje. A Igreja Metodista do Brasil, por exemplo, tem pastoras ordenadas que são chamadas de reverendas. Eu tive a oportunidade de participar uma vez de um debate num programa de televisão sobre ordenação feminina com uma mulher que se chamava de reverenda. Foi para mim um exercício de domínio no sentido de respeitar aquela mulher, muito bem intencionada, não tenho dúvida da sua fé cristã, mas não conseguia, eu evitava falar reverenda, porque eu não queria demonstrar com isso que reconhecia algo como o pastorado feminino que ela se arrogava ter. E por que não reconheço isso? Eu tenho um altíssimo conceito da mulher. Deus sabe o que seria de mim sem a minha esposa, Deus sabe o que seria de mim sem a minha mãezinha, Deus sabe o que seria da nossa igreja sem as suas mulheres. E ia fazer uma falta absurda. O homem não sabe se virar sozinho, e foi uma das primeiras coisas que Deus falou: não está bom que o homem fique só. Deus fez a mulher porque ele viu que era necessário para o homem, era bom para o homem, e era bom para a criação como um todo, e eu acredito muito no valor, na piedade das irmãs, e tenho um respeito tremendo por todas elas. Mas eu creio que a glória da mulher é justamente ser diferente do homem. Eu creio que Deus fez a mulher para fazer coisas que o homem não podia fazer. E não para fazer as mesmas coisas que o homem para competir com ele no mesmo papel. É só assim que eu consigo ler calmamente esse versículo 15 que diz assim: todavia a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e em santificação com bom senso. Isso aqui parece um tapa na cara de algumas feministas, como que dizendo assim: imagina, ou Paulo está muito machista e eu preciso arrancar essa página da minha Bíblia, ou então
eu estou fazendo uma leitura que não está devidamente informada pelo restante da Escritura e eu preciso buscar algum outro versículo para isso. Bom, você pode dizer assim, pastor, você não acabou de fazer isso? Você não acabou de ler o texto lá do versículo 6 do capítulo 2 e foi buscar outros versículos para interpretar? Sim, acabei de fazer isso. E por que você não faz a mesma coisa aqui agora? E eu digo para você, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Estou indo buscar o fato de que quando Deus criou o homem, ele deu ao homem a sua lei e falou, é daquela árvore que você não vai comer, explica isso para a tua mulher. Estou dizendo que nenhum autor do Antigo Testamento era mulher. Estou dizendo que Jesus veio e que ele concedeu altíssimo prestígio às mulheres. Por exemplo, ele foi falar com a mulher samaritana na beira do poço de Sicar. Os homens não conversavam com as mulheres naquela época. Era considerado inadequado, desrespeitoso, ou às vezes até perigoso, dado que a mulher poderia ser sedutora e desencaminhar o homem. E ele ainda falou com uma mulher que era de Samaria, um povo historicamente inimigo dos judeus. Jesus trouxe a mulher samaritana para uma condição honrosa. Mas Jesus recebia dinheiro e doações de Joana e de outra Maria e de outras mulheres que serviam a ele com os seus bens. O apóstolo Paulo tratou muito bem a Lídia e a igreja se reunia na casa dela, aquela mulher que era vendedora de púrpura. Há muitas e muitas mulheres que tiveram um papel muito importante. E se fosse o caso de entregar a elas a função de ensino, Jesus teria chamado 6 homens e 6 mulheres para serem seus discípulos. Mas não. Ele chamou 12 em relação aos 12 filhos homens de Jacó, e chamou agora mais 12 discípulos homens, e entregou a eles o seu ensino apostólico autorizado. E aí, então, quando chegou a hora de substituir Judas Iscariotes, a igreja escolheu outro homem. E quando chega aqui no capítulo 3 para tratar das qualificações de quem deve ser apto para ensinar, deve ser um homem. Mas se eu tentar forçar a explicação, para tentar colocar homens e mulheres como iguais em papéis, lembre-se sempre disso, não, iguais em valor eu sou super a favor, iguais em papéis, não. Né? Então, iguais em papéis, eu teria que ler o seguinte aqui no capítulo 3, veja comigo. Se alguém, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Bom, então já começa um problema aqui, porque quando Paulo está falando de presbíteros ou de episcopos, né, escopo é a palavra para visão, episcopo é ver sobre, é ser supervisor. Episcopo ou bispo significa supervisor, e a mesma palavra, é a mesma ideia de presbítero. Lá em Atos capítulo 20, você vê a palavra presbítero e a palavra bispo sendo usadas de modo intercambiável. Se o bispo tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser homem. Não é a conclusão óbvia? E aí, então, quanto aos diáconos, né, é dito várias coisas aqui, né? Veja no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Mesma coisa. Está falando de um ofício ordenado que Deus está concedendo aos homens. Mas aí vem alguém e diz assim, peraí, olha lá o versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E aí então alguém diria, tá vendo? Existe uma previsão aqui para presbíteras mulheres e para diaconisas mulheres, porque o versículo 11 está dizendo, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Note, quando fala de bispos, o apóstolo Paulo diz quanto aos bispos. Quando ele fala dos diáconos, ele fala quanto aos diáconos. Mas quando ele vai falar de mulheres, ele não fala quantas mulheres presbíteras ou quantas mulheres diaconisas. Ele fala quantas mulheres, que é a mesma palavra, inclusive, para esposa, igual em português, marido e mulher. Então, é perfeitamente possível traduzir aqui quanto às esposas é necessário que elas sejam assim, 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 dando a ideia clara de que Paulo está falando das esposas dos oficiais, que é exatamente como eu creio. A esposa de um presbítero, a esposa de um diácono, tem que ser uma mulher de maturidade na fé. Por quê? Porque senão, na hora que o presbítero precisar fazer um monte de reunião do conselho para tratar desses assuntos, vai ficar em casa emburrado, vai ficar falando mal da igreja.
Quando o marido chegar com as costas pesadas, porque as decisões do conselho muitas vezes são difíceis, ela vai falar, amaldiçoa essa igreja aí, morre, essa igreja está fazendo mal para você, que absurdo, você não ganha nada para isso. Né? Quando o diácono chegar em casa e tiver que assistir uma viúva ou alguém assim, e essa situação, ele precisar levar a esposa dele para poder levar uma cesta básica numa casa, se a mulher dele for fofoqueira, ela vai sair falando de tudo para todo mundo, não vai ajudar ao fato de que o que uma mão faz a outra não deve ver. Ou seja, esse texto está tratando da esposa do presbítero ou da esposa do diácono, e não da mulher presbítera ou da mulher diaconisa. Por que eu estou contando tudo isso? Já vi aqui o seu Paulo Sérgio e dona Mariana levantando a mão, já vou ceder aqui. É porque eu creio de verdade que é possível, sem nenhuma hipocrisia, nenhuma dificuldade, interpretar, à luz de toda a revelação bíblica, o todos, aqui do início do capítulo, como se referindo a todas as espécies de homens, e mantendo o mesmo tipo de estratégia, seguir aqui e dizer, não, aqui é para a mulher aqui mesmo. Paulo está dizendo, é complicado, a mulher não deve exercer a autoridade de homem no ensino. Não acho que a mulher deva ficar em silêncio completo na igreja, porque o texto de 1 Coríntios fala sobre as mulheres orando, fala até sobre elas profetizando na igreja e tudo mais. Então, você vai ver que eu não sigo a linha que alguns, que eu considero exagerados nessa interpretação, seguem. Eu conheço alguns pastores, inclusive de linha presbiteriana, que não aceitam que mulheres orem no culto, que não aceitam que mulheres cantem, e outras coisas mais. Eu não acho que isso é apropriado, tá certo? Eu acho que daí já é ir longe demais. Mas no que se refere à mulher exercendo função autoritativa de ensino, sim, eu creio que isso está aqui no texto. E como é que isso se aplica, já que tem mulher que é professora na escola dominical, tem mulher que faz outras coisas? Bom, a Bíblia não deixou um manual do fabricante aqui, né, totalmente detalhado. Note que nós estamos falando de uma carta pastoral, onde a igreja de Éfeso já era antiga, né? Já tinha alguns anos, quando Paulo passou 4 anos preso, então a igreja de Éfeso tinha pelo menos 4 anos, e ele deve ter ficado lá 3 anos em Éfeso, então já tinham 7, mais uns 2 para ele chegar. A igreja de Éfeso já tinha lá seus 10 anos, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Já era uma igreja mais estruturada. E aí, então, ele está estabelecendo normas para a organização da igreja. E aí, então, quando ele fala sobre funções de ensino, né, ele ainda não tem em mente aquilo que nós temos hoje, como era o caso de uma escola dominical completa e tal. Mas para que não haja essa inversão de autoridade prevista aqui, como é que a gente tem entendido isso? A gente tem entendido que no culto solene, na pregação da palavra, não deve haver uma mulher ocupando o púlpito. Não deve haver uma mulher ordenada na função de pastor, uma mulher ordenada na função de presbítero ou de diaconisa. Não porque as mulheres não sabem fazer isso. Eu conheço algumas que, se fizessem, fariam melhor do que muitos homens. De verdade, conheço várias. Mas entendo que isso aí é um mandamento bíblico de acordo com a função que Deus estabeleceu para cada um. Mas, e no que se refere ao ensino? Bom, a gente tem o fato de que a mulher tem uma posição de autoridade na família, tem uma posição de autoridade diante dos filhos, então isso tem sido pacificado com relação à escola dominical. Eu não vejo nenhuma dificuldade de uma mulher ensinar na classe dos adolescentes, na classe das crianças, na classe dos jovens. Não vejo dificuldade de uma mulher, inclusive, dar palestra para outras mulheres, sem problema algum. Se você, por exemplo, for em alguma conferência fiel para mulheres da Igreja Batista, você vai ver que a editora Fiel segue essa mesma linha de interpretação. Então, na conferência fiel para mulheres, a preletora é mulher, mas no auditório eles só permitem mulheres, né? E essa é a mesma linha nossa. Pastor, tá tranquilo isso aí que você está falando? Não, tá nada. Tá nada. Vira e mexe, entra no Supremo Concílio um documento pedindo para mudar isso na nossa Constituição. Vira e mexe é documento pedindo para entrar diaconisa, para entrar ordenação feminina, para permitir que as mulheres preguem no culto. E assim, sendo bem honesto com vocês e bem transparente, na última reunião do Supremo Concílio que houve, a decisão firmada pelo Supremo Concílio foi dentro desta linha de interpretação que eu estou expondo.
E deu um bafafá enorme. Teve abaixo-assinado de mulher Brasil afora e outras coisas mais. E existe dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil uma grande porcentagem de, não diria uma grande, mas uma grande quantidade de pessoas, que não é uma grande porcentagem de pessoas, mas uma grande quantidade de pessoas que discorda francamente dessa posição. Fizeram abaixo-assinado, fizeram documentos, fizeram cartas abertas, mandaram formulário de pesquisa para abaixo-assinado, e até mesmo o presidente do Supremo Concílio, no meu entendimento, de maneira equivocada, não autorizada pelo plenário do Supremo Concílio, numa reunião nacional da SAF acontecida em Caldas Novas, veio a se desculpar pela postura que o Supremo Concílio assumiu. Veja, o assunto é turbulento, mas eu creio que ele só é turbulento porque, de uma certa maneira, nós estamos muito influenciados pelos padrões, pelos valores do mundo, e menos influenciados até a raiz com a narrativa do Jardim do Éden e com todas as suas implicações que Paulo coloca aqui. Parece-me claro, ler o que Deus falou lá no Jardim do Éden, como Deus estabeleceu a ordem, como Deus colocou tudo, e ver como isso foi sendo reverberado ao longo de toda a história da redenção, me parece não haver outra possibilidade de interpretação desse texto. Pronto, falei. Dona Mariana. Pastor, sendo a mulher auxiliadora, né, do homem, seu papel já bem descrito, né? Então, um homem, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um diácono, ele precisa ter uma esposa, né, conforme ali, né? Sim. No versículo 11 foi lido, né? Exatamente. Eu creio nisso 100%. Então, seria uma condição praticamente imposta aos homens ser eleito para esses cargos somente depois de avaliar a esposa dele, né? Com certeza absoluta. E será que isso tem sido feito? Eu não sei, eu não participei de eleição de oficial aqui no Jardim América ainda, mas todas as igrejas por onde eu passei, existem alguns critérios importantes. A mulher desse homem aguenta o tranco de ter um marido? Primeira coisa. Segundo, ela é discreta? Eu vou lhe dar exemplos de histórias, que eu só posso contar o milagre, eu não posso contar o santo, tá bom? Pode. Mas eu conheço história de esposa de pastor que estava esperando o marido para ir embora da igreja, mas o marido estava numa reunião do conselho. E reunião de conselho, a senhora sabe como é que é, demora um pouquinho mesmo. Só que ela já devia estar com fome, já devia ser 12h10, 12h15, e o marido não sai. A mulher me entra lá na porta, abre a porta do conselho, mete o pé, fala assim, então se você quiser agora, você vai fazer a sua comida, que eu vou embora, estou cansada de esperar. Larga o marido e vai embora. Olha, a vontade que dá é de entregar o pastorado na mesma hora, né? Porque onde já se viu um negócio desse? Se você não está conseguindo pastorear a sua própria família e levar o coração da sua própria esposa em direção a Deus, a ponto de que ela veja a necessidade da obra e se alegre de ter um marido servindo na igreja, então, peraí, alguma coisa não está caminhando bem, né? Então, se eu já vi muitas vezes que a esposa do oficial trazia extremos embaraços, e isso não é legal. E nós vamos fazer eleição de oficial em breve, e a senhora pode esperar que isso vai ser levado em conta com toda certeza. Pode me lembrar, a senhora está autorizada e convidada a me lembrar disso. E vou lhe dizer mais, eu já cheguei em igrejas onde os oficiais eram casados com mulheres não crentes. Essa eleição é totalmente irregular, ela não devia ter acontecido. Entendeu? Como é que pode um negócio desse? Ah, pastor, mas eu não tenho culpa. Não, você não tem culpa, mas a palavra está colocando isso como uma condição. Por quê? Porque o ofício, ele vai demandar de você muito. Olha, irmã, eu digo isso com tranquilidade. Se eu não tivesse a mulher que eu tenho, eu não tinha o pastorado que eu tenho. Por quê? Porque não dá. Tem hora que é muito difícil, tem hora que a gente precisa chorar no ombro da esposa, tem hora que a gente precisa de consolo, tem hora que a gente precisa de compreensão, tem hora que a gente precisa de puxão de orelha, tem hora que a gente precisa de encorajamento. E o ministério dela é muito importante. Tanto é que é curioso, né? Às vezes a gente vai fazer entrevista, né, nas igrejas que querem que a gente vá pastorear, e é muito comum a igreja, o conselho, perguntar, né? E a sua esposa, ela toca, ela rege, ela é presidente da SAF, ela faz não sei o quê. E sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar assim, ó, minha esposa tem um trabalho muito importante na igreja, que é essencial.
Qual? Cuidar de mim. Ela vai cuidar de mim, que ela vai me deixar um aço, vocês podem ficar tranquilo, e esse vai ser o grande trabalho dela. Quando sobra, ela dá aula na escola dominical, ela coordena o berçário, ela canta no coral, ela toca, quando sobra ela toca, mas o trabalho principal dela sou eu. Eu já dou trabalho que você não tem noção. E eu trabalho por aí, né? Eu acho que isso é fundamental. Só complementando, né? Então, assim, quando uma pessoa, um irmão, né, ele vai pleitear um cargo assim, ou ele sonha em ser pastor, ele, né, ter esse chamado, vai para o seminário, praticamente a esposa já tinha que ter uma aula acompanhando para ela saber como é que vai ser a vida dela ao lado desse homem, né? Isso tem sido buscado nos seminários da nossa denominação. Lá em São Paulo tem um projeto que eu não lembro o nome, mas aqui tem um projeto chamado Caminhando Juntos. Eu acho que lá em São Paulo chama Conte Comigo. E a Priscila, minha esposa, vai dar uma palestra para as esposas de seminaristas no sábado que vem ou sábado agora. Ela está estudando e se preparando para dar uma palestra para esposas de seminaristas e fazer aquela rodinha do pinga-fogo, assim, sabe? Eu sei que lá em São Paulo era a esposa do presbítero Solano Portela e a esposa do reverendo Heber Carlos Júnior. Elas coordenavam o ministério lá e tinham reuniões, isso é muito importante mesmo, porque é um trabalho enorme, né, e tem que estar preparado. E eu diria que a mesma coisa precisa acontecer com a esposa dos presbíteros e dos diáconos, lá em São José dos Campos, lá em São Paulo, onde eu trabalhei, em outros contextos, né, não tinha acabado de sair de pandemia e tal, igrejas um pouco maiores, inclusive, a gente fazia encontros de família com os presbíteros e diáconos para a mulherada poder conversar e, sabe, desopilar um pouco, porque tem que cuidar disso também. Com licença, Pois posso não. participar um pouquinho? Por favor. Aqui no seminário, nós temos, inclusive, quando eu fui o tutor do nosso seminarista Fábio, o Caminhando Juntos. Um papel muito importante de dar um apoio muito grande às noivas, às mulheres dos seminaristas, para que façam justamente isso, cuidar do pastor. E eu tenho uma mulher aqui do meu lado, que igualmente, a Priscila, ela tem um trabalhão tremendo aqui de me dar um suporte, de me dar um apoio, de me dar ombro, de me dar colo, para que a gente possa caminhar nesses momentos que, por vezes, são muito difíceis. Sim, sem dúvida. Isso aí. Bom, então, gente, esse capítulo 2, eu pensei que ia dar mais BO aqui, até que deu pouco. São dois assuntos aqui, um soteriológico e um, como é que eu poderia dizer aqui? Antifeminista, sei lá como é que a gente vai chamar isso aqui. Mas tomada na sua literalidade e na sua beleza, esse é o padrão da Bíblia, de um Cristo que morreu por um rebanho, e que esse rebanho infalivelmente será salvo, e nós temos que orar, porque esse rebanho é composto de gente vindo de todos os estratos da sociedade. Então, quando a gente ora por pessoas que estão em autoridade e elas se convertem porque são daqueles por quem Jesus morreu, nós acabamos tendo o privilégio de viver vida sensata, piedosa, mansa, isso é bom. E também temos aqui a lição de Paulo estimulando ordem no culto, homens que orem sem ira, mulheres que venham para a igreja vestidas de maneira decente. Aliás, é sempre bom recordar, né? É importante cuidar do vestido, do decote, da transparência da blusa das irmãs, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser lembrada, mas aqui no caso também tinha muita questão da vaidade e da disputa por autoridade, e Paulo está dizendo, peraí, na casa de Deus tem uma ordem específica, e a liderança é uma liderança masculina qualificada. Então, eu creio nisso e não acho em momento nenhum que o homem é melhor que a mulher. O homem é tão diferente e, na minha opinião, tem hora que ele é tão mais bobo. Tem hora que a mulher é mais frágilzinha, tem hora que ela está chorando e rindo na mesma frase, tem hora que ela está assustada com bobeira, tem hora que ela quer colo, tudo bem então. Mas a mulher tem uma percepção, o homem não entendeu nada, a mulher já foi com a farinha, já voltou com o fubá, e ela está lá faz tempo, e graças a Deus que ele nos fez diferentes. Né?
Eu acho essa diferença a coisa mais linda do mundo, e não tem coisa mais maravilhosa do que um homem normal, uma mulher normal, seus filhos normais, uma família normal. Que coisa mais linda de se ver, que bênção. E uma igreja formada de gente assim, né? Que segue a estrutura do padrão de Deus. Então, é isso aí, meus irmãos. Desta maneira, quando nós seguimos essa estrutura de autoridade, e a gente já meio que adiantou o assunto do capítulo 3, né? Que vai ser tratado na semana que vem, mas a gente tem, então, um governo que reflete na igreja aquilo que Deus desenhou para a família. Seria muito estranho Deus mandar o homem chefiar em casa e quando chega na igreja é a mulher que está mandando. Ia ser uma coisa meio complicada. Aliás, eu tenho uma história interessante, fato real, verídico, para contar. Um casal era de uma dessas igrejas pentecostais, ele era pastor e ela era pastora. E a igreja dividiu. Metade foi com ele, metade foi com ela, mas eles não divorciaram. Você consegue imaginar o angu de caroço que foi um negócio desse? Foi muito estranho, muito esquisito, né? Eu não sei o fim da história. Quando eu larguei a história, ela parou aí. Mas eu acho que não deve ter dado muito certo, não deve ter ido muito longe, não, porque um não estava apoiando o outro, né? Um estava, na verdade, até competindo com o outro. Isso é uma coisa muito, muito complicada. Mas é isso, meus irmãos. Alguma coisa a mais? Alguma dúvida a mais? Algum esclarecimento que eu possa fazer? Eu creio que o grande desafio que esse texto nos coloca, né, é ver uma irmã lendo um negócio desse aqui, com a lente que não seja calibrada pelo feminismo e dizendo assim, eu sou mulher, graças a Deus, do jeito que Deus fez e para o papel que Deus fez. Eu acredito nisso com tanta verdade que eu desejo isso para minha filha. E eu não me envergonho e nem acho que eu oprimo minha esposa quando eu trato disso dessa maneira. Aliás, a ordem que Deus deu para mim é muito mais complicada do que a que ele deu para ela. Eu tenho que morrer por ela, ela não precisa morrer por mim, não. Ela só precisa me respeitar. E significa, então, que Deus mandou eu tratá-la com todo o capricho, do jeito que Cristo tratou a igreja, né? Quando a mensagem é compreendida como um todo, não há por que a gente se envergonhar de dizer essas coisas, por mais anticulturais que elas possam parecer. Tá bom? É isso, meu povo. Se não tem mais dúvidas, ficamos por aqui. Vai fazer uma fotinha? Vamos sim. Então, bora. Aqueles que puderem liberar a câmera aí. Ó. Vai orar encerrando ou vai fazer a foto primeiro? Pode ser, vamos fazer a foto primeiro, né? Depois a gente ora. Então, vamos lá. 3, 2 e... Foi. Ok. Vamos orar, então? Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este momento de estudo da Tua Palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos. Pedimos a Tua bênção, a Deus, para que nossa interpretação da Escritura seja sempre guiada pela própria Escritura. Que os ventos de falsas doutrinas e as ideias de homens não influenciem a nossa maneira de ler corretamente a Tua Palavra. Nós te agradecemos pela estrutura da igreja, pelo homem, pela mulher que o Senhor mesmo criou e pelos papéis que o Senhor soberanamente designou a cada um. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de viver esses papéis na sua beleza e na sua integridade para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor esteja com o reverendo Éder, com a sua esposa Mércia, que hoje aniversaria e que por isso não estão conosco nesta hora. Que o Senhor os guarde, permita que eles tenham um tempo de confraternização em família. O Senhor esteja também com a Laísa, que aniversaria hoje, que o Senhor aguarde no teu poder e guarde toda a nossa igreja. Particularmente esteja, Senhor, com o seu Valdemar, na sua enfermidade, e dá, ó Deus, teu cuidado à família deles, o Chiquinho, a Inês, a tantos outros, ó Pai, que possam estar amparados pelo Senhor neste momento de apreensão. Guarda-os em Cristo Jesus. Nós te suplicamos gratos em nome dele. Amém. Tô bem. Isso aí, minha gente. Obrigado por hoje. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau.